Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição. Conselho Tutelar fala sobre os números de violência sexual aqui na cidade de Rolândia. Após pintura de vagas, motos em vagas de carros podem ser multadas. Júlio Dourado incentiva os cuidados aos animais domésticos e também abandonados. E ainda a China eleva o estado de alerta depois da contaminação pela peste bubônica. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, iniciando o nosso Diário 27 também com a transmissão pela página do Facebook. Você pode curtir, compartilhar e também deixar o seu comentário. Uma mega operação em combate ao tráfico de drogas realizado pelo DENARC de Londrina acarretou na prisão de um vereador do município de Alvorada do Sul na manhã desta quarta-feira, 8 de julho. A ação policial, intitulada como Operação Paranapanema, aconteceu em 5 municípios da região: Alvorada do Sul, Iguaraçu, Londrina, Maringá e aqui na cidade de Rolândia. Foram expedidos 30 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva, 4 pedidos de bloqueios de bens e 4 pedidos de quebra de sigilos fiscais, comandada pelo delegado Adilson José da Silva. Ao todo, 120 policiais, entre civis e militares, participaram desta operação. E, de acordo com o delegado que chefiou a ação, foram decretadas prisões de pessoas envolvidas por muito tempo com o tráfico de drogas na cidade de Alvorada do Sul. O vereador Diogo Michel Canata e seu irmão, de nome não revelado, estão entre os detidos. O delegado ainda afirmou que somente no município de Alvorada do Sul foram apreendidos uma boa quantidade de drogas, muito dinheiro trocado, 2 armas e dezenas de caixas de cigarro, além de outros objetos que foram presos. As informações foram cedidas pelo jornal Terceira Opinião. Vamos conferir algumas outras informações que chamam a atenção aqui no nosso estado. Um homem foi encontrado morto dentro do quarto de um motel na Marginal BR-369 em Ibiporã. Os socorristas tiveram que arrombar a porta, mas o encontraram sem vida. Ainda sem identificação, o homem não tinha lesões aparentes, mas 2 papelotes de cocaína foram encontrados ao lado do corpo, o que pode indicar um quadro de overdose. A polícia está procurando os suspeitos que invadiram uma casa em Cambé. Eles fizeram um arrastão e levaram até os animais de estimação da família. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os suspeitos chegam em um carro Santana, na residência que fica no Jardim Cidade Verde. O passageiro abre o portão, furta primeiro os cães e depois abre a porta da casa. Eles também levaram uma televisão e uma bicicleta. A polícia pede, se alguém reconhecer algum dos suspeitos, denunciar no 190 ou 181, onde você não precisa se identificar. Após a localização do veículo, foi constatado em seu interior uma grande quantidade de cigarros contrabandeados, ocultos por um pano preto, de forma a dificultar a sua visualização. Estratégia comum entre os contrabandistas. O motorista não estava nas imediações, mas o veículo Sandero estava destrancado e com a chave na ignição, o que possibilitou que rapidamente um dos policiais tomasse a direção do veículo, que foi então encaminhado para a Receita Federal em Guaíra. A
Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo abarrotado de cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor foi preso em flagrante. A ocorrência foi na madrugada de hoje, dia 8, por volta da 1h30 da madrugada, no quilômetro 178 da BR-369 em Arapongas. Agentes da Polícia Rodoviária Federal visualizaram na fila da cancela da praça de pedágio um veículo Ford Edge, cor branca, com características suspeitas. O condutor, um rapaz de 20 anos, residente em Autônia, aqui no Paraná, ao perceber a presença da Polícia Rodoviária Federal, se mostrou muito nervoso, tentando realizar manobra de fuga. Porém, não conseguiu. Os agentes da PRF de imediato visualizaram que o veículo estava carregado com produtos ocultos por plásticos escuros. Após o comando de saída da fila de pagamento, foi constatado se tratar de cigarros contrabandeados do Paraguai. Aproximadamente 25 mil maços de cigarros contrabandeados acondicionados em 50 caixas. Foi solicitado pelos agentes que o condutor disse não possuir CNH e também documentação do veículo. Iniciada uma fiscalização um pouco mais minuciosa, os agentes descobriram que o veículo possui restrição judicial e usava placas falsas, uma vez que no registro Renavan a placa aparente não existe e a placa verdadeira pertence a outro veículo. Também foi possível verificar a existência de um rádio na frequência aberta em pleno funcionamento sem autorização da Anatel. Questionado, o condutor alegou ter pego o veículo já carregado em Guaíra e pretendia levá-la até a cidade de Londrina. Após a entrega do contrabando, receberia uma determinada quantia em dinheiro. Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante e encaminhado com o veículo e o contrabando à Delegacia de Polícia Federal na cidade de Londrina. E mais uma vez a China alerta o mundo inteiro. Um caso de peste bubônica foi detectado lá na China. Um caso de peste bubônica na Mongólia, a China fez autoridades aumentarem as medidas de segurança sanitária. O paciente que teve a confirmação é um homem que vive na cidade de Baianur, um camponês que foi colocado em quarentena e, segundo o governo chinês, está em condição estável. O novo caso foi divulgado no sábado. Ainda não está claro como o paciente poderia ter se infectado. Foi decretado o sinal de alerta nível 3, proibindo a caça e o consumo de animais que poderiam estar com a praga. O governo chinês ainda pediu que as pessoas denunciem casos suspeitos às autoridades. A peste bubônica, uma das doenças mais temidas no passado, é causada por uma infecção bacterial. Ainda é letal, mas hoje ela pode ser tratada com antibióticos comuns. O último surto de peste bubônica foi em 2017 em Madagascar, com 300 casos da doença. Em maio de 2019, 2 pessoas na Mongólia morreram da peste, que foi contraída após a ingestão de carne crua de marmota. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a carne crua de marmota e os rins do animal são usados como remédio popular no país, e isso pode ter contribuído para os casos. A marmota é portadora da bactéria da praga e está associada aos casos da praga no país. A caça da marmota também é ilegal. A peste bubônica causa inchaço dos gânglios linfáticos. Seus primeiros sintomas são difíceis de serem identificados. Geralmente são parecidos com a gripe e aparecem 7 dias após a infecção. No século XIV, a peste bubônica ficou conhecida como peste negra e matou 50 milhões de pessoas na África, Ásia e Europa. Eu acho que a única solução que tem é fechar a fronteira. Fechar a fronteira com todos os produtos que venham da China. Produtos e pessoas. Fecha tudo, lacra tudo para que não saia da China nada mais. Para nenhuma parte do mundo. E assim acaba com tudo isso. Porque muito mais parece uma terceira guerra mundial que está aí no âmbito da esfera de farmacêutica
do que um simples acontecimento, né? Dias atrás eles alertaram para a febre do porco, né, que seria novamente, né, a gripe suína. Agora a peste bubônica, que matou milhares de pessoas, milhões de pessoas na Europa no século XIV, né? E agora, depois desse coronavírus, fecha tudo, porque se não fechar, acaba chegando mesmo. E quem paga o pato, quem é o maior prejudicado nisso tudo é a comunidade mais pobre. É a comunidade que não tem dinheiro para se manter, dinheiro para se tratar, né? E fica à mercê aí dos políticos que pouco fazem pela população. Vamos conferir agora o nosso mercado financeiro. E daqui a pouco você vai ver, conselheiro tutelar fala sobre os números da violência sexual em Rolândia. Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 31763000. Dentadura e ponte móvel nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 31763000. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas. Flores de diversas cores, belezas e aromas, para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. A Polícia Rodoviária Federal atendeu um grave acidente na cidade de Arapongas com 2 vítimas que foram encaminhadas em estado grave para atendimento médico. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira, por volta das 22 horas, no quilômetro 180 da BR-369, na cidade de Arapongas. Os agentes da PRF foram acionados para atender este grave acidente de trânsito. Um veículo Fiat Uno com placas de Apucarana, que seguia sentido Arapongas até Rolândia, colidiu violentamente 2 vezes contra o meio-fio da rodovia, ocorrendo a ejeção dos ocupantes que não utilizavam o cinto de segurança. O veículo Uno era ocupado por 3 pessoas, um homem com 25 anos, o outro com 50, e que foram encaminhados em estado grave por equipes do SAMU para o Hospital On Par de Arapongas. O outro ocupante do veículo, um homem que não portava documentos, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito ainda no local. Equipes do SAMU, concessionária da Viapar e Corpo de Bombeiros, além da Polícia Civil e IML, compareceram até o local para atendimento das vítimas. A coleta de dados e remoção do corpo também foi realizada. A Polícia Rodoviária Federal fez o boletim de trânsito e remeteu à autoridade competente. Nós conversamos com o Rogério. Ele, que é conselheiro tutelar, fala sobre os números da violência sexual aqui na cidade de Rolândia. Dia 18 de maio é o Dia Nacional em Combate à Violência e Exploração Infantil, uma discussão que deve ir além dessa data. A violência sexual infantil é uma realidade alarmante em muitas cidades. Falar sobre o tema é uma forma de prevenir esses crimes e não deixar que os abusadores sejam esquecidos. Em Rolândia, de janeiro a junho de 2020, 18 crianças e adolescentes foram vítimas de abuso sexual. As meninas continuam sendo as principais vítimas. Dos 18 casos, 15 são meninas e 3 são meninos. Esse ano de 2020 nós tivemos 18 casos, sendo 15 meninas e 3 meninos. As meninas são sim as maiores vítimas, mas desses 18 casos, 2 foram estupros, um com uma menina e um estupro com um menino. O conselheiro tutelar explica que o abuso e assédio podem ser de diversos tipos, não só quando acontece o ato sexual. Qualquer situação que envolva a excitação do abusador pode ser considerada abuso. O abuso sexual acaba sendo um conceito amplo, porque
qualquer situação em que a criança ou adolescente é vítima de uma exposição em relação ao agressor, já configura o abuso sexual. Passar a mão, tocar nas partes do corpo, tudo que leva ao agressor se excitar, né? Então, não há necessidade de que haja a conjunção carnal para que seja configurado o estupro ou o abuso sexual. O simples gesto, o simples desejo do agressor já configura o abuso. Rogério, para esclarecer para a gente como é o trabalho aqui do Conselho Tutelar a partir do momento que foi aí identificado um abuso ou um assédio contra a criança ou adolescente? A gente vai aplicar as medidas de proteção, em primeiro lugar, dependendo da gravidade do caso, né, se configurou estupro ou um abuso que atingiu a integridade física da criança, então se houver necessidade, a gente vai encaminhar para o serviço de saúde, né, para que sejam feitos os exames, né, se houve estupro, até medicamentos como profilaxia, né, que a gente encaminha para Londrina. Havendo necessidade, a gente vai encaminhar para o exame de ML e também, diante da situação de vulnerabilidade pelo transtorno psicológico, a gente vai encaminhar para o serviço de apoio psicológico no CREAS 1. Atualmente, 51 crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso sexual estão sendo acompanhados aqui pelo CREA. O acompanhamento psicológico não é dado só apenas às crianças, mas também a todos os familiares. O CREAS faz um acompanhamento, com a família, com a criança, então esses números também são de casos anteriores que vêm sendo acompanhados pelo CREAS 1. E desses casos, nesses números também, em Rolândia nós temos 2 casos de exploração sexual, né, somado a esses números que são de 2 adolescentes. Dos 18 registros de violência sexual, em 13 deles, o abusador era um familiar. Pessoas que aproveitam a proximidade, o vínculo com a criança e adolescente para praticar os abusos. É muito importante no seio da família ficar atento a qualquer comportamento adverso das crianças e adolescentes, porque às vezes o perigo está dentro da própria casa, né? Então, grande parte desses números com abuso sexual em relação a meninas foram cometidos por pais ou padrastos. Ô, Rogério, esclarece pra gente como que fica, né, na questão quando o abusador, né, como a gente acabou de dizer, na maioria das vezes está dentro da família, para aquele pai, para aquela mãe que é facilitador, que expõe essa criança. Fala um pouquinho pra gente sobre esse papel do pai e da mãe, sobre essa responsabilidade, né, em ter que realmente cuidar, não deixar essa criança sozinha. Havendo uma situação dessa, né, que foi configurado o abuso sexual, esse pai precisa estar atento, né, para que essa situação não se repita, para que a criança não fique novamente exposta ao agressor, né, se for uma pessoa da família ou do convívio familiar, vai haver o afastamento diante de medidas que a própria polícia vai tomar, como responsabilidade criminal, né? Mas para os responsáveis que cuidam dessa criança vai haver um monitoramento do Conselho Tutelar e a gente vai acompanhar e orientar essa família para que a criança não seja novamente exposta à situação de risco. Mudanças de comportamento, isolamento podem ser sinais de abuso. O conselheiro alerta que, além do abuso físico, hoje as redes sociais também são ferramentas usadas pelos abusadores. Por isso, o diálogo ainda é a melhor forma de prevenção. A melhor maneira de proteger pelos pais e responsáveis é o diálogo com a criança. É a conversa, é a orientação frequente, né, sobre esse tipo de comportamento que pode acontecer presencialmente, dentro de casa, até com alguém da própria família, mas também orientar a criança e adolescente à exposição virtual, né, nas redes sociais, cuidar com o que escreve, com as fotos que mandam,
pais e mães têm que monitorar o celular dos filhos, crianças e adolescentes. Então, o diálogo, a conversa franca com criança e adolescente é sempre o melhor remédio para proteger. Situações de abuso podem ser denunciadas através do Conselho Tutelar, no telefone fixo 3906-1111 ou no plantão 24 horas através do celular 99166-0469. Você pode ligar também no Disque 100, Serviço de Proteção à Criança e ao Adolescente. E por ser pouco divulgada, muitas pessoas imaginam que nós não temos casos na nossa cidade. Mas temos. E precisamos da denúncia das pessoas para chegar aí à prisão dos autores deste crime bárbaro. Se você souber de alguma localidade onde possa ocorrer crimes de violência sexual contra a criança, Disque 100. A sua ajuda é preciosa. Muitas vezes você poderá estar salvando uma criança. Nosso muito obrigado ao Rogério pela entrevista, pelas informações. E vamos acompanhando, não é? Olha, na Oral Sim, o propósito é sempre transformar vidas através de sorrisos e tratamentos com implantes dentários, levando à população sempre um tratamento eficiente e de qualidade, com atendimento humanizado, profissionais qualificados. E não é à toa que a Oral Sim é a número 1 do Brasil. É a melhor e a que faz o melhor para você, fazendo sempre o seu orçamento caber de verdade no seu bolso. Eles estão preparados diante desta pandemia para atender você com total segurança, com todos os critérios de higiene, para que não corra risco nem você e nem os profissionais da Oral Sim. Então solicite lá o seu atendimento também. Olha, após a pintura de alguns locais para trânsito e estacionamentos de moto, agora a Polícia Militar também pode fazer a multa em motocicletas que estão estacionadas em vagas de carro. As pinturas das vagas de estacionamento no centro de Rolândia são uma forma de organizar as vagas e otimizar espaços. Mesmo essas simples regras de trânsito parecem não serem claras para alguns motoristas e motociclistas. Constantemente, motos usam vagas de carros e carros usam vagas de moto. Essa foto enviada por um motorista foi feita nos primeiros dias após a pintura das vagas. Uma bis estacionada em uma vaga para carros. Ambas as práticas são passíveis de multa. Esse tipo de marcação na via ele é permitido. Então o Código de Trânsito ele prevê que a demarcação viária ela pode ser feita de diversas formas. Existem 45 graus, existe aquela faixa contínua e também existe essa possibilidade. Então agora essa foi a ideia, né? Para que as pessoas pudessem se organizar melhor nessa parte de trânsito. Qualquer estacionamento em desacordo, né, ele é passível de multa. Né? Então, se já existe uma vaga pintada, já específico do tamanho de uma motocicleta, então ela deve ser utilizada para motocicletas, né? Parece uma coisa até meio óbvia dizer, né? Vagas para carros são de uso de carros, né? Nessa vaga, o motorista ultrapassou a linha de estacionamento, comprometendo toda a organização do trânsito, já que a forma que o carro foi estacionado impossibilita que outros motoristas usem corretamente a vaga seguinte. Estacionar descumprindo os limites também é passível de multa. Se já está previsto exatamente o espaço ali, é para que o carro fique não com uma parte dele fora, né? Então é para estar na totalidade dele dentro daquela vaga ali. O motorista que não cumprir os limites da pintura dessa faixa, ele também pode ser multado? Sim, ele, por exemplo, ele estacionando longe da guia, ele estacionando de forma irregular. O artigo 181 do Código de Trânsito, ele prevê estacionamento de forma que desrespeite, que não esteja previsto no Código de Trânsito. Então, qualquer tipo de estacionamento, com o veículo para fora da vaga, distante do meio-fio, com parte dele na via, são várias as situações que são possíveis que o agente de trânsito aplique a atuação. Sem um órgão regulador do trânsito em Rolândia, a maneira para organizar foi a criação dessas vagas, enquanto o estacionamento rotativo não é uma realidade. O que acontece hoje, até me falaram que algum tempo atrás houve um estudo para que transformasse em estacionamento rotativo no centro ali. Isso acabou não dando muito certo, né? Então até que haja ali a
a elaboração de um órgão, de alguma entidade que venha a organizar o trânsito por parte do município, nós seguimos essas orientações. Vamos orientando as pessoas, vamos tentando organizar o trânsito da melhor forma possível para que elas respeitem cada um na sua vaga específica. Bom senso e educação de trânsito ajudariam motoristas e motociclistas a cumprirem as medidas. Existem essas marcações, existem os locais específicos, mas muitas vezes a pessoa não quer andar uma quadra, ela não quer andar alguns metros ali, que é o local que ela precisa ir. Então ela precisa parar exatamente na frente do comércio, exatamente na frente do local que ela quer frequentar, né? Então vai também do bom senso da pessoa ali procurar a sua vaga específica, né? E parar onde se deve. Na verdade, há muito tempo os motoristas de carros aguardam por esta novidade, né? Por esta notícia, porque só foram muitas as reclamações, muitas as reivindicações de motoristas alegando que as motos ocupavam o lugar de um carro e que às vezes não estacionavam nos lugares reservados às motos. Então, quem sabe agora tudo funcione, funcione bem, né? O importante é estar todos funcionando bem e todos cumprindo as leis e as regras. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, prometeu auditar os dados da Covid-19 na cidade de Londrina e em toda a nossa região para verificar os motivos das diferenças entre as estatísticas apresentadas pela Secretaria de Estado de Saúde e da Prefeitura sobre o tema antes de decidir por uma possível flexibilização desta quarentena. Foi essa a resposta que, segundo os deputados estaduais Tercílio Turini, Cobra Repórter e Tiago Amaral, o gestor estadual lhes deu durante a reunião por videoconferência nesta terça-feira, dia 7. O encontro virtual entre Ratinho e os 3 parlamentares teve o objetivo de pedir a flexibilização deste decreto estadual que impôs uma quarentena mais rigorosa com o fechamento do comércio de rua, shoppings, salões de beleza e academias nos 21 municípios que compõem a 17ª Regional de Saúde. Procurado pela equipe jornalística da Folha de Londrina, o governo estadual informou que não comentaria o teor desta reunião. A fonte foi o site do Bonde. Vamos trazendo as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Araucária tem oportunidade para nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 13.070. Inscrições até o dia 9 de julho. E informações concursos.fundaçãofafipa.org.br. A Câmara de Vereadores de 1º de maio tem oportunidade para nível médio e fundamental. Os salários podem chegar a R$ 1.531. Inscrições até o dia 2 de agosto. E informações klcconcursos.com.br. A Prefeitura de Marumbi tem oportunidade para nível superior. Os salários podem chegar a R$ 3.311. Inscrições até o dia 11 de agosto. E informações fundaçãofafipa.org.br. Daqui a pouco você vai ver, durante a pandemia, aumenta os casos de mortes em casas. A imobiliária Lovato e Kolarovic é o lugar certo para bons negócios imobiliários, com administração, locação e venda de apartamentos, casas, lotes urbanos, chácaras, sítios e fazendas. A imobiliária Lovato e Kolarovic está atendendo normalmente pelo WhatsApp ou por agendamento. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Doce Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Doce Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051 4455 e 99970 7577. Durante esse período de pandemia, a vigilância tem constatado o maior número de mortes de pessoas dentro de suas próprias casas.
A pedido da Folha de São Paulo, o epidemiologista Gessen Orellana, da Fiocruz, fez um levantamento sobre as mortes em casa em 4 estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus. O levantamento foi feito entre os dias 15 de março a 13 de junho e apontou que as mortes em casa durante a pandemia aumentaram em 53%. No ano passado, na mesma época, essas mortes correspondiam a 44%. Segundo os dados, quase 10 mil pessoas morreram fora de hospitais por causas naturais nesses 4 estados. Manaus, por exemplo, registrou 1.290 mortes em casa ou na rua e teve um maior salto de 120%. Em seguida vem Fortaleza, com um aumento de 74%, num total de 1.814 mortes. Rio de Janeiro, com 48% e cerca de 3.029 mortes. São Paulo registrou 34%, com 3.640 mortes. As 4 capitais tiveram um aumento desses óbitos principalmente no final de abril e início de maio, quando vieram suas piores fases da Covid-19. Foi nessa época que os sistemas de saúde do Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro passaram por colapso. Todas as 4 cidades analisadas tiveram uma diminuição nos óbitos em domicílio no último mês, voltando a números mais próximos do ano anterior. Contudo, o epidemiologista da Fiocruz, Gessen Orellana, é cético quanto a essa queda. Segundo ele, o efeito residual da pandemia segue causando adoecimento e mortes diretas e indiretas. O fato de o número de mortes estar caindo não significa que o problema está sendo resolvido, nem que em 2 ou a 3 meses tudo voltará ao normal. Ao contrário, são esperados novos picos caso as precauções sejam abandonadas. Para o epidemiologista, a expectativa é que esses óbitos possam ser divididos pela causa nos próximos meses. Infelizmente, uma triste realidade que nós estamos vivendo, um triste período da nossa existência. Vamos continuar vigilantes, vamos continuar cuidando. Deus nos ajude também, não é? Olha só, a Polícia Rodoviária Federal resgatou um cachorro na rodovia. E após o tratamento, o cãozinho aguarda uma família para adoção responsável. Um belo gesto da Polícia Rodoviária Federal que aconteceu esses dias. Olha só, ele foi encontrado enquanto a equipe policial estava de ronda e visualizou o cachorro correndo pela rodovia com uma corrente amarrada no pescoço. Imediatamente foi sinalizado o local e resgataram o animal que apresentava uma desnutrição e ferimentos no pescoço, provavelmente pela forma com que estava preso. Foi procurado pelas oficinas e comércios nas redondezas algum responsável, mas não foi localizado. Diante da situação, os policiais rodoviários federais Willer e Schuyler conduziram o cachorro até a unidade operacional de Furnas e em seguida foi levado para o tratamento veterinário. Daqui a 20 dias o cãozinho já estará bem recuperado. É um macho de porte médio e bem brincalhão. Para aqueles que se interessarem para a adoção responsável e tenham um bom espaço em casa, pode entrar em contato com a PRF pelo telefone 041 3535 2133. Está interessado em adotar esse animalzinho? É só ligar lá. Vamos trazer as oportunidades de emprego das agências do trabalhador. Em Rolândia, oportunidades para auxiliar de mecânico industrial, auxiliar de PCP, carpinteiro, costureira, inspetor de qualidade e motorista. Na cidade de Cambé, há oportunidades para auxiliar de expedição, assistente administrativo, auxiliar de pátio e auxiliar de serviços gerais. Em Arapongas, há oportunidades para auxiliar de logística, mestre de obras, motorista de van e açougueiro. E vamos trazendo o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 41,30, a soja industrial R$ 98,50. Café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 429,30. O boi em pé R$ 208,33 arroba. O frango de corte a R$ 4,21 o quilo. O suíno em pé tipo carne a R$ 4,80 o quilo. Daqui a pouco você vai ver Julho Dourado, é incentivo aos cuidados aos animais domésticos e abandonados.
A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam. O respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. E a previsão é de queda na temperatura. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do Clima-Tempo. O gráfico do Clima-Tempo apresenta nesta quinta-feira a mínima de 8, máxima de 20 graus, sol com algumas nuvens durante o dia, mas não chove. Nesta sexta-feira, mínima de 7, máxima de 22 graus, sem chuva. Neste sábado, a mínima de 12, máxima de 24 graus, sol com algumas nuvens no céu, mas não chove. Esse mês de julho foi denominado como Julho Dourado, justamente para incentivar os cuidados dos animaizinhos, tanto domésticos quanto os abandonados. A Lei 19.472 de 2018 instituiu o Julho Dourado, requerimento apresentado à Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Cobra. A lei torna julho um mês de reflexão e promoção de eventos sobre a saúde dos cães e gatos, para alertar também a importância da prevenção das zoonoses. Também serão realizadas palestras, seminários, campanhas para orientar e prevenir as doenças transmitidas pelos animais. A lei ainda vai promover campanhas de adoção e conscientização contra o abandono. A ideia do Julho Dourado também é trazer a discussão dos maus tratos contra os animais. Existem essas situações de maus tratos aí que muitas vezes não chegam ao nosso conhecimento, então muitas pessoas procuram entidades, instituições, organizações para que elas se façam representadas e as denúncias efetivamente cheguem a nós, né? Muitas vezes a pessoa não quer se indispor com o vizinho, né? Não quer fazer com essa denúncia de forma participativa, né? Representar contra a pessoa, né? O 15º Batalhão da Polícia Militar recebe várias denúncias sobre maus tratos e falta de cuidado com os animais. A mais recente delas aconteceu em Jaguapitã. Também quero uma denúncia de maus tratos, então a polícia ela faz o acompanhamento, né? Ela verifica se existe realmente uma situação de maus tratos e, se necessário, encaminha essa pessoa para assinar um termo circunstanciado, né? Existe a possibilidade que essa pessoa perca, inclusive, a guarda do cão, né? E depois ela só venha a reaver caso consiga comprovar que essa situação do maus trato será terminada ali. Isso perante o juiz. As denúncias sobre os maus tratos podem ser feitas através de ONGs ou através da Polícia Militar, por telefone ou aplicativo 190. Essa denúncia ela pode ser feita por diversos canais. Pode vir aqui no batalhão, pode ser feita pelo telefone, pode ser feita pela internet, pode ser feita pelo aplicativo, inclusive, da polícia. Nós vamos lá, é uma situação complicada para comprovar os maus tratos, porque maus tratos, ele não quer, por exemplo, um cachorro que está com uma coleira, não necessariamente é uma situação de maus tratos, né? Então tem muitas situações envolvendo ali que vai do diálogo com a pessoa para saber se realmente se configura ou não, né?
tem algumas situações mais clássicas, assim, por exemplo, o cachorro sem comida, sem água, o cachorro com alguma enfermidade que não é tratada, né, que os donos não tratam. Essas situações é mais fácil de dar um encaminhamento. E, aspirante, explica pra gente, existe alguns projetos para o endurecimento dessas leis de maus tratos? Existe, eu estava fazendo uma pesquisa, inclusive, hoje a pena, o maus tratos ela acaba se encaixando na lei dos crimes ambientais. Então, no artigo 32 lá, ele prevê uma pena de 3 meses a 1 ano. Então, uma pena muito baixa, né? Uma pena muito baixa, ela acaba gerando esse termo circunstanciado. Então, você acaba nunca tendo uma medida de privação de liberdade, e sempre uma medida de privação de direito, né? Então, a pessoa vai ter que pagar uma cesta básica, vai ter que se apresentar em algum local, vai ter que ajudar com algum serviço. É o que na prática acaba acontecendo. Mas existe um projeto de lei para que torne essa pena um pouquinho mais pesada, né? Justamente para chamar a atenção das pessoas ali, que é uma vida, né? É um bichinho ali que precisa de um cuidado, ele não sabe se cuidar sozinho, né? Então, essas medidas aí visam a chegar a uma pena de 1 a 4 anos. Já não caberia, de repente, o termo circunstanciado nesse caso, porque a pena, ela ultrapassa os 2 anos. Por termo circunstanciado, são penas máximas até 2 anos, né? Então, com uma pena um pouquinho mais severa, talvez chame a atenção para as pessoas para esse problema dos maus tratos. Seguindo a lei e o exemplo dos policiais do 15º Batalhão, não maltrate os animais, acolha. Alguns cachorros abandonados e rejeitados foram acolhidos pelos policiais com muito amor. A gente recebe todo quanto é tipo de cachorro que tem na rua, acaba cuidando na medida que a gente pode, que tal, cada dia chega um diferente aqui, né? E a gente faz esse apelo para as pessoas aí, né? Para que você não pode cuidar de forma permanente, sim, mas que, né, consiga de repente tratar, né, levar no veterinário, se tiver condição, né? Ajuda, colabora com o bichinho, né? Nós temos muitas pessoas que se preocupam com os animais abandonados, com os animais de quintais, enfim, que tem um amor, né, pelos animais. Mas nós temos também muita gente malvada, muita gente de coração peluda, que é capaz até mesmo de matar um animalzinho. Vamos cuidar. Vamos entrar nesse mês de julho dourado, apesar de tanta confusão com pandemia, isolamento social, a gente fica estressado, falta de dinheiro, com tantos problemas, não é? Mas mesmo assim, vamos centrar o nosso pensamento nas coisas importantes da nossa vida. A nossa família, nossos filhos, nossos afazeres e também os animaizinhos que dependem de nós para viver. Vamos cuidar carinhosamente de todos, não é? Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta com a nossa programação local e um bom descanso, uma boa noite para você. Metrópolis, apoio Itaú Cultural.